a Venezuela, a oposição venezuelana só vai conseguir reverter esse ato absolutamente despótico da ditadura Maduro se conseguir cooptar uma parcela considerável das Forças Armadas. E nesse comunicado, eles fazem um apelo não só às Forças Armadas, como a todas as forças de segurança, inclusive a policiais, a membros de guardas, enfim, e também aos familiares dessas forças, dizendo o seguinte: vocês não podem punir venezuelanos, vocês não podem atacar venezuelanos, né? Vocês também são cidadãos desse país. Então, vejam, é exatamente, na minha avaliação, um apelo às consciências de muitas pessoas que certamente estão em dúvida. Porque para a gente aqui, está todo mundo aqui à distância, é muito fácil se manifestar a favor ou contra e tal, mas o problema é quem está lá, o problema é quem tem dúvida, porque às vezes ele tem um familiar que por uma série de razões, ele tem laço com o governo, mas também ele conhece pessoas próximas que são oposicionistas. Então, para as pessoas é óbvio que é muito difícil. Agora, eu acho que ela e o Edmundo, uma manifestação no sentido correto. E mais, a Maria Corina, há pouco, também isso é capa do jornal El Nacional, principal manchete que está lá no jornal. Maria Corina Machado agradece o Brasil por sua postura em relação ao conflito. Por quê? Porque também ela sabe que o Brasil, a Colômbia, o México, que a gente também já discutiu isso aqui, estão tentando negociar algum tipo de solução com a ditadura Maduro, mas não são os únicos atores nisso. Por exemplo, hoje, veículos venezuelanos informaram que, inclusive, o ex-premier da Espanha, Zapatero, está lá também para tentar convencer o Maduro a não tomar essas medidas de força e, quem sabe, inclusive, soltar as pessoas que foram presas e pedir para parar a repressão. Então, é muito importante, sim, que essas forças, que esses países tenham um êxito nessa missão. Agora, 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos e contando para vocês agora, então, atenção, que Edmundo Gonçalves se autopronunciou presidente eleito da Venezuela e clamando o povo e principalmente as forças militares para tomarem a consciência. O que eles trazem aqui nesse comunicado? Nós estamos com ele em mãos e, fazemos um chamado à consciência de militares e policiais para que coloquem ao lado do povo e de suas próprias famílias. Com essa massiva violação dos direitos humanos, esse alto comando se alinha com Maduro e seus interesses ruins. Além disso, vocês estão sendo representados por esse povo que saiu para votar, e seus companheiros de Força Armada Nacional, por seus familiares e amigos, cuja vontade se mostrou no dia 28 de julho e vocês sabem disso. Então, a oposição, Gustavo Segré, falando, olha, você do alto comando que hoje está alinhado ainda a Nicolás Maduro, você sabe que ele perdeu essa eleição. Então é preciso que você faça isso pelo povo e pela sua própria família. Como é que se avalia, os próximos caminhos, Gustavo Segré? O que dá para a gente esperar? Venezuela tem uma característica interessante do ponto de vista militar. Ele tem muito mais generais, por exemplo, que os Estados Unidos. Isso por quê? Porque Maduro pode ser um monte de coisas. É ditador, mas não é burro. Então ele colocou parte da questão econômica vinculada aos generais, tanto que um se conhece como o general do camarão, o general dos móveis, o general dos remédios, porque ele atribuiu ao general, por exemplo, a autonomia para importação de determinados produtos, que importam com o dólar oficial, lá embaixo, e vendem com um dólar paralelo, lá em cima. Então eles estão até a medula nos casos de corrupção da própria Venezuela. Duvido que esse general vai falar, nossa, agora que o Edmundo mandou essa nota, então agora vou me revelar. Não vai se revelar. Mas tem outra questão. Hoje o Macron se colocou do lado do presidente Lula, na busca da transparência. Mas é falar um monte de coisa sem falar nada. A transparência estão as atas? Não, não estão as atas. Ok. Eu acho que o Maduro tentou ver se conseguia fraudar as atas também. E alguma coisa deu errado. Não conseguiu. Por isso que as atas não aparecem. Mas eu tenho uma suspeita, Evandro, que essa situação em que o Brasil, o México e a Colômbia não determinam prazo, agora se suma
Macron, da França, não duvidaria que o presidente Lula, que neste momento está no Chile, tente conseguir o apoio do Chile também. Lembrando, países da União Europeia já falaram, não aceitamos essa fraude. O próprio Celso Amorim, numa entrevista, mencionou que isso deveria ser resolvido na América Latina, que os Estados Unidos não deveriam se intrometer numa transparência. O governo cada vez está afundando mais nessa sua política de relações internacionais. Mas eu vou dar a minha visão, e talvez esteja errada, e tomara esteja errada. Eu acho que isso está buscando mais tempo para negociar com o Maduro a realização de novas eleições até final do ano, prometendo de novo transparência, talvez até a gente faça de novo um acordo de Barbados com aval de novo do Brasil. Por quê? Porque ele não pode entregar as atas. E aí vem, por que não entrega as atas? Porque tivemos um ataque hacker e certamente foi do imperialismo americano. E a culpa é do Elon Musk, como fala o Maduro. Aí vão falar, tá, então vamos fazer eleições de novo. Só que se aí não tiver, eventualmente, se isso prosperar, com o aval do Brasil, México e Colômbia, e não tiver observadores internacionais independentes, estamos protelando mais uma fraude. Lembrando que já temos confirmados 20 mortos, 20 estão em avaliação se são mortos gerados por essa agressão do governo. A polícia e as milícias trabalhando juntas na Venezuela com uma repressão desenfrenada, mais de 1.000 pessoas presas. Jovens, adolescentes estão sendo presos, a família não sabe absolutamente nada, e nessa normalidade que o presidente Lula observa como normal, os venezuelanos estão passando momentos muito ruins. Então, tomara eu esteja errado, mas eu enxergo que a negociação que está fazendo o Brasil, México e Colômbia vai concluir com a promessa do Maduro de fazer novas eleições, porque essas atas não vão aparecer. Alan Gani, você acredita também que a manifestação desses 3 países ainda esteja insuficiente diante do movimento que acompanhamos na Venezuela? Muito insuficiente, principalmente do Brasil, Evandro. O Brasil não é um país neutro nessa história. O Brasil tem que se posicionar de maneira mais enérgica, principalmente este governo que foi fiador moral, ideológico e financeiro da ditadura chavista e de Nicolás Maduro. Portanto, se o governo não quiser romper a sua reputação, o Brasil ter uma reputação perante a comunidade internacional, ele deve se posicionar categoricamente. É muito diferente de uma posição, e eu sou muito pragmático nesse sentido, Evandro, em relação à China e à Rússia. Não é uma briga nossa, China e Taiwan não é briga nossa, Rússia e Ucrânia não é uma briga nossa. Aí é um posicionamento protocolar porque o Brasil tem interesses em jogo com esses 2 países. Agora, quando a gente fala de Venezuela é diferente. Por quê? Porque o Brasil tem uma liderança regional aqui na América Latina, o Brasil é corresponsável porque financiou este regime e, portanto, o Brasil tem a obrigação de romper com este regime. E o terceiro ponto, tem uma questão prática de refugiados. O Brasil tem que romper porque tem uma crise de refugiados que nos afeta. O governo brasileiro tem que defender, sobretudo, os interesses do povo brasileiro. Bom, José Maria Trindade, eu quero que eu ouvir também você sobre essas manifestações que estão sendo feitas agora pelo governo e se você acredita em qualquer tipo de mudança de discurso a partir do momento em que a oposição toma essa medida, digamos, mais extremista, no sentido de se autoproclamar a partir dos resultados que tem até agora e trazendo, inclusive, nesse documento que foi apresentado hoje a toda a nação, que eles têm dados irrefutáveis e que a própria averiguação feita pelo Centro Carter mostra que o processo eleitoral não foi transparente e que, por isso, não seria possível utilizar os dados que foram apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que, segundo a oposição, usou este prazo vencido sobre a apresentação das atas para justificar que não haveria como tomar outra decisão ou que sequer a oposição poderia mover um recurso, ou seja, porque eles seriam a última instância. E eles definiram e entenderam que sim, Nicolás Maduro foi reeleito no país. Essa ação agora da oposição faz alguma diferença para a comunidade ao redor? É uma definição, uma fala, um discurso da oposição, mas não resolve nada. O Piperno tem razão quando ele trata da seguinte forma: é a saída possível e não a saída justa.
A saída justa seria a oposição assumir o poder, como em todos os lugares, quando há uma divergência, como foi aqui no Brasil. Jair Bolsonaro perdeu as eleições e Lula assumiu. A ditadura tem uma peça Trair e Coçar. Como é que é? Trair e coçar? Só começar. É só começar? A ditadura também é assim. A ditadura é só começar. Esse debate sobre a distribuição dos poderes aqui e sobre a posição forte do Supremo, todos diziam, olha, se um poder cresce, ele não recua, ele não volta para o armário, ele continua crescendo. E é assim, então, jamais uma ditadura vai entender, olha, eu já fiz tudo o que eu queria para mim e para o meu grupo e vou entregar o poder. Não, né? É preciso uma revolução e é preciso uma força maior. O Juan Guaidó é um exemplo disso, né? Ele se autoproclamou presidente. Sim. E a Constituição lá permite esta autoproclamação, que eu nunca entendi direito. Mas lá é permitido esta autoproclamação. E agora onde ele está? Ele está nos Estados Unidos, exilado, e dizendo, se eu voltar, eu vou ser preso ou morto, para se ter uma ideia. Então, agora, essa situação só teria saída, veja bem, eu acho que a saída justa, honrada, honesta, seria passar o poder para o real vencedor, que é a oposição. Mas, diante desta impossibilidade, é tentar fazer um pacto. Fazer um pacto. Esse pacto passa por um governo interino. Eu entendo que isso aí já passou. Já passou. Eu lamento, mas já passou esta possibilidade da oposição assumir.